fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não... Meus queridos irmãos e amigos, saúdo a todos no nome de Jesus. Nós estamos mais uma vez transmitindo esta live, o culto online, e na oportunidade de levar a palavra de Deus aos corações de perto e os mais distantes também, pela rede de computadores, né? Principalmente rede de computadores. E nós queremos, neste momento, quero convidar a todos a orarmos ao Senhor, dando início a esta live, nesta noite, a este culto de louvor ao Senhor e de exaltação ao seu santo nome. Vamos ficar de pé, vamos orar, dando início neste momento. Logo após a oração, a nossa irmã Thalita Rodrigues vai estar cantando os 2 hinos congregacionais, juntamente com todo o povo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e amado, em nome de Jesus, Senhor da glória, te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu santo nome, ó Deus, porquanto és maravilhoso, és Senhor, és digno de glória, és digno de adoração, ó Pai. Meu Senhor da glória, queremos, ó Pai, colocar diante do teu altar, ó Deus querido, tudo que aqui nesta noite, ó Deus, for ministrado, apresentado, ó Deus, queremos colocar diante de Ti, consagrar a Ti, pois é para Ti, Senhor, o louvor, a adoração, ó Pai querido. Todas as nuances desta reunião, ó Deus querido, são direcionadas a Ti, Senhor, pois, meu Deus querido, é o nosso culto de louvor, de adoração e de gratidão a Ti, meu Deus, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Pai. Pai bendito, que os irmãos e os amigos que estão à distância acompanhando, ó Deus, nesta noite, neste momento, ó Deus, sejam abençoados, sejam alcançados com a Tua graça, ó Deus, com a Tua palavra transformadora, Senhor, com a renovação do Senhor nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus bendito, fica conosco, em nome de Jesus, abençoa a todos para a glória do louvor do Teu nome. Amém e graças a Deus. Vamos cantar os hinos congregacionais com a irmã Thalita Rodrigues. Aleluia. Tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos continuar na presença, adorando a este Deus maravilhoso. Você que está aí na sua casa também pode nos acompanhar. Abra a tua boca, louve e exalta ao Senhor e faça aí o seu culto de louvor e de adoração a este Deus. Vamos louvar o número 1 da harpa cristã, Chuvas de Graça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas o Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas o Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser
chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor para todo sempre. Continuando aí na harpa, bem pertinho de número 3 da harpa cristã. Plena paz, aleluia. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu crio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se conserta, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Jesus, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, a Ele a honra, a glória e o louvor por toda a eternidade. Nós vamos efetuar a leitura devocional no Salmo de número 148, para o qual quero convidar você que está em casa a acompanhar conosco esta leitura, Salmo 148. Logo após, nosso irmão Adolfo vai estar orando, agradecendo ao Senhor, e após o louvor, a irmã Thalita vai voltar para cantar mais um hino de louvor e exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 148.
38. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Amém. Vamos orar com o irmão Adolfo, em seguida a irmã Thalita volta e canta mais um louvor. Salve, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo pela palavra lida. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esta pequena porção, ó Deus, da tua palavra, a qual ouvimos, ó Deus, nesta leitura, nesta noite. Pai, que a mesma, meu Deus, entre em nossos corações, em nossa mente, que a cada dia possamos, Senhor Jesus, viver esta palavra na prática, Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, durante toda esta noite. Obrigado, ó Deus, por mais uma porta aberta, ó Deus. Toma em tuas mãos todo o teu povo, ó Deus, que congrega, ó Deus, na casa do Senhor, que está em casa nesta noite, ó Deus. Que os mesmos cultuem com reverência, ó Deus, ao teu nome, glorificando, ó Deus, exaltando, Pai, e contribuindo, ó Deus, e mesmo em suas casas. Recebe o nosso louvor, Pai, nesta noite, Senhor Jesus, que é para a grandeza, ó Deus, glorificação do teu santo nome. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, meu Deus. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Enquanto a irmã Thalita estiver cantando, nós estaremos ofertando ao Senhor, trazendo a nossa oferta no altar de Deus. Aleluia. Continuemos na presença do Senhor, adorando a este Deus maravilhoso. Nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, né? Eu quero convidar também o nosso irmão Adolfo para estar também me auxiliando, louvando e adorando a este Deus de maravilha. E você também aí na sua casa, louve a Ele. Se derrame na presença do Senhor, né? Por mais que esteja em casa, mas se derrame na presença, porque a presença do Senhor está aí contigo também. Aleluia. Basta apenas nós clamarmos por Ele. Basta nós nos entregarmos diante desta presença. E nós iremos sentir a presença do Senhor a nos renovar. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não tem
de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Oh, aleluia. Ele nos faz prosseguir em meio a desertos. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não é só o sol, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. É este Deus que você serve. É este Deus que você depositou a sua vida em suas mãos. É a este Deus que merece a nossa adoração, merece o nosso louvor, merece que nós venhamos a nos derramar em tua presença. Que você se firme nas palavras de Jesus, que se firme nas promessas do Senhor. Aleluia. E continuemos clamando, adorando, exaltando a este Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, Deus do impossível. Aquilo que ao homem é impossível, para Deus é possível, porque todas as coisas submetem-se à sua autoridade, ao seu poder. Não há algo ou alguém maior do que o nosso Deus. Creia nisso, confie nisso, e o Senhor te mostrará a sua grandeza e a sua soberania. Nós vamos nos deleitar neste momento com a palavra do Senhor, na palavra do Senhor. E o pastor Arthur é o ministrante da palavra, é o preletor nesta noite, e nós queremos convidá-lo para vir e trazer a reflexão da palavra de Deus. Ouça, abra o coração e deixe Deus falar contigo, deixe que o Espírito Santo nesta noite continue a falar seu coração através, neste momento, da sua santa palavra. Glória a Deus. Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Para você que está aí nos acompanhando através dessa live, Deus te abençoe. Compartilhe, tá bom? Para que o maior número de pessoas, o maior número de famílias sejam abençoados com a palavra de Deus. Faça isso sua parte. Você está no aconchego do seu lar. E louvamos a Deus, pois você tem um lar. Agradeço o Senhor por isso. Então nos ajude compartilhando esta live. Vamos nos colocar de pé, abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4.
Evangelho segundo João, capítulo 4, a partir do versículo 46, história conhecida, muitos estão familiarizados com essa passagem. Eu quero só relembrar alguns princípios, alguns ensinamentos dessa passagem. Evangelho segundo João, capítulo 4, a partir do versículo 46, está escrito: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu, ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para Galileia. Pai, nós estamos na tua presença, gratos pelo privilégio de poder compartilhar da sua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo coordene todo o culto, continue a coordenar, que teu Espírito Santo fale a cada coração, aqueles que estão, ó Deus, nos seus lares, cada família nessa noite, ó Deus, ouça a sua voz, pois sabemos que a maneira de ouvirmos o Senhor falar é quando as Escrituras são abertas e há, ó Deus, a exposição da mesma. Que o teu Espírito Santo nos guie, que o teu nome nessa noite, ó Jesus, seja exaltado e glorificado uma vez mais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O tema que eu quero expor nesta noite, conversar com os irmãos, é descanse na palavra de Jesus. Descanse na palavra de Jesus. Eu acredito que as agitações, eu acredito que o pânico, o medo, se intensificou muito dos últimos meses para cá. A nossa situação já não está boa desde março do ano passado. Houve uma aparente melhora, uma aparente tranquilidade para com o Brasil e o mundo, mas infelizmente tudo retornou, por que não dizer, tudo piorou. E pessoas próximas a mim, da minha família, pessoas talvez próximas a você, dentro da sua casa, adquiriram, diante desses isolamentos, desses distanciamentos, uma série de problemas, uma série de doenças emocionais. Pessoas ficaram depressivas, pessoas ficaram com síndrome do pânico, e eu estou falando de pessoas próximas a mim, muito próximas, que conheço, que convivo, principalmente meus familiares. E eu acredito que você conhece alguém que, infelizmente, diante de tudo que estamos passando, o medo tomou de conta. Aqueles que enfrentavam a ansiedade, eu estou falando da ansiedade clínica, aquela que é diagnosticada, muitos quadros vieram a piorar em todos os sentidos. A ansiedade aumentou, o pânico aumentou, a depressão aumentou, a sensação de insegurança já era pouca, né? A gente já não nos sentíamos seguros, e diante de tudo isso é que a situação piorou mais ainda. Com base nesse nosso contexto, eu quero falar justamente sobre esse tema: descanse na palavra de Jesus. Algumas verdades são ditas nesse texto que nos ajudam a descansar na palavra de Jesus. A primeira verdade é que o dia mau atinge a todos e ensina a alguns. É bem verdade que o versículo
47, 48 nos diz isso. Ele diz o seguinte: finalzinho do 46, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. O que era um oficial do rei? Para quem não sabe, era um dos cargos de maior hierarquia nos tempos bíblicos. Ainda existem oficiais. Quando o rei não podia chegar a determinado lugar, ele mandava um oficial. Lembrando que quando um oficial era morto, dava-se início a uma guerra. Porque o que fizer com o oficial está fazendo com o representante do rei. Então não era um cargo simples, tá bom? Não era um funcionário público de quarto e quinto escalão. Era de segunda. Ele via o rei constantemente, ele estava ao lado do rei. Todo oficial nos tempos bíblicos era rico, sem exceção. Mas independente dessa posição financeira, independente da aproximação do rei dos tempos bíblicos, como a narrativa nos diz, ele não foi isento, isso não o blindou de que o filho adoecesse e quase morresse. Isso já está na cara, né? O mundo já viu isso. Independente das suas condições financeiras, os ricos já morreram, pobres morreram também. Muitos estão sendo acometidos por essa enfermidade, muitos estão enfrentando essa enfermidade nesse exato momento. Talvez você está em casa agora isolado por causa do Covid. Nessa narrativa bíblica, nós não sabemos qual era a doença do filho desse oficial. O que sabemos é que a sua posição não o protegeu. A sua posição, a sua aproximação ao rei dessa terra não o protegeu. Pelo contrário, o filho adoeceu e estava próximo à morte, como o próprio texto vai nos dizer. Então, é verdade que o sofrimento, o mal, ele é democrático, ele atinge todos. E quando a gente diz todos, é todos mesmo. É os ricos, são os pobres, são os negros, são os brancos, são homens, são mulheres, independente da nacionalidade, atinge a todos. Mas a verdade dita nesses versículos aqui não é apenas que o mal atinge a todos. Eu disse também que ele ensina a alguns, infelizmente. Muitos, em vez de se humilharem diante da presença de Deus com o sofrimento, com o dia mal, tendem a ficar pior, tendem a ficar soberbos, tendem a ficar iracundos, tendem a ficar isolado de tudo e de todos, e não quer uma palavra de consolo, e não quer uma palavra de encorajamento. Muito pelo contrário, quanto mais longe de mim, melhor. Então o sofrimento, é verdade que ele amolece alguns, é verdade que o dia mal faz com que a gente olhe ao nosso redor e diga: quão miserável homem que sou, quão dependente eu sou de Deus. Olhe, eu estava tão seguro com o meu emprego, eu estava tão seguro com a minha juventude, eu estava tão seguro com o meu casamento, eu estava tão seguro na minha casa feita de areia, até que veio o dia mau e derrubou todos os alicerces que a minha casa tinha. Há homens que aprendem no dia mau, e eles aprendem mesmo. Há outros que não. Deus manda os vendavais para a minha vida e para a sua, para nos tornar pessoas humildes e quebrantadas, e talvez você esteja pior. E em vez de chegar ao seu coração e trazer lições para a sua vida, está criando casca, e camadas após camadas, e você não se quebra, e você não se dobra, e não reconhece a dependência que você tem de Deus em todas as esferas. Esse oficial não. Esse oficial estava próximo do rei, era rico, sem dúvida era um homem de posses, mas quando o dia mau chegou na sua casa, ele correu aos pés de Jesus. Ele estava próximo a um rei, mas ele sabia que o rei dos reis tinha o que ele precisava. Ele sabia que próximo a um rei dessa terra não ia socorrer o seu filho. Caso contrário, ele tinha procurado o rei que era próximo a ele, mas ele procurou Jesus. E o texto nos diz que ele procurou Jesus humildemente. Ele não chegou como oficial, ele foi reconhecido como oficial. Isso muda tudo, viu? Ele não chegou para Jesus, bateu continência e disse: ou você desce lá em casa, o negócio fica feio para o seu lado, viu? Não, foi assim não. O texto diz que ele humildemente ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, desce na minha casa, o meu filho está morrendo. O dia mau quebrantou esse homem, o dia mau mudou o caráter desse homem, e o dia mau o conduziu aos pés de Jesus. Então nós aprendemos com muita clareza de que o dia mau atinge a todos, mas ensina a alguns.
Outra verdade que esse texto nos diz, está aí no versículo 48 e 49, é que Jesus nos leva a confiar mais nele. O homem pede para Jesus ir lá curar o filho, desesperado da vida. Olha a palavra de encorajamento de Jesus. Olha o que diz o 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas irmão, isso é mesmo que jogar um balde de água fria para quem está precisando de calor. Ele veio desesperado, querendo que Jesus curasse o filho dele, desse um pouquinho do poder que tinha. Aí Jesus disse: sim, quer dizer que se você não vir sinais e prodígios, você não vai acreditar que eu sou filho de Deus? Você não acredita que eu tenho poder para isso? Você tem que ver para crer? Estaria Jesus desestimulando esse homem? Estaria Jesus dando um chega para lá nesse pai desesperado? Estava não, meus irmãos. Cristo, ele nos leva a aperfeiçoar a fé, a amadurecer a fé. Lembrando, meus irmãos, que o Getsemane, o lugar de prensa, onde Jesus estava sendo prensado pelo Pai, antes de chegar na cruz, lugar de prensa é onde se fazia o óleo. E nós entendemos que os cristãos verdadeiros, quando eles são prensados por Deus, é para que a gente produza perfumes melhores, é para que a gente pregue melhor, é para que a gente cante melhor, é para que a gente sirva melhor. Toda prensa que vem de Deus, ela não nos visa destruir-nos, ela visa nos aprovar. A prensa de Jesus, a dura de Jesus para esse pai, não foi para acabar a pouca fé que ele tinha, mas foi para despertar a fé que ele confiava em Jesus. Foi para despertar uma fé verdadeira que ele tinha. Jesus não precisava ir até lá, e ele não precisava ver para crer. Ele precisava confiar inteiramente na palavra de Jesus. É tanto, irmãos, que quando Jesus dá essa dura na vida desse pai, né? Quer dizer, se você não vê, você não crê. O que acontece com o pai? O texto vai dizer, 49. Rogou-lhe o oficial não viu, foi nada que Jesus disse. Ele continuou, foi pedindo, ele diz: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, Jesus está despertando nesse homem fé. Ele está despertando uma perseverança. Peça um pouco mais, se humilhe um pouco mais. E o oficial não tinha nenhum problema em se ajoelhar aos pés de Jesus. Apesar do seu cargo, da sua hierarquia, da sua importância, ele não tinha nenhum problema em dizer: Jesus, eu preciso de ti. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ele não vê nenhum problema em dizer que ele só está vivo, só respira, porque do Senhor vem a sua respiração. Ele não tem nenhum problema em dizer de que nós podemos preparar os cavalos para a guerra, mas é do Senhor que vem a vitória. Ele não tem nenhum problema em dizer que com o Senhor ele bate numa tropa. Ele não tem nenhum problema em dizer que com Deus ele salta muralhas, porque a capacidade de vencer os dias maus não está em nós, mas está em nosso Deus. É tanto que o oficial diz: Senhor, vamos lá em casa. Tem algum problema essa fé aqui? Tem. Ela é uma fé, como é que eu posso dizer? Limitada. Porque ele precisava, na mentalidade dele, a pouca fé dele dizia assim: Jesus, o Senhor tem que ir lá em casa e curar o meu filho. A gente precisa lembrar de outra passagem bíblica, do centurião, quando foi ter com Jesus, apresentando que um dos seus servos já estava doente. Aí Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Aí o centurião disse: não, Jesus, para que conversa é essa? Não precisa não. Uma palavra sua é suficiente para que meu servo seja curado. Essa fé não é assim, né? Observe que essa fé, ela exigia um pouco mais de Jesus. Não, Jesus, eu preciso que o Senhor vá lá. E tem mais: o Senhor tem que ir antes que meu filho morra. Não há, irmãos, uma limitação aqui do poder de Deus, né? Não parece que ele está dizendo assim: Jesus, eu acredito que o Senhor tem poder, viu? Mas é melhor o Senhor ir antes que meu filho morra, porque se ele morrer, acabou-se.
Mal sabia esse homem que Jesus tem poder até sobre a morte. Nem a morte tem a última palavra quando Jesus tem plano de ressuscitar, quando ele tem planos de mostrar a sua glória. Lázaro, a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, que o diga, e outros, né, que diga isso. Então, nessa passagem, nesses versículos que vemos aqui, Jesus é levando esse oficial a confiar mais em Deus, a depender mais de Deus. A terceira verdade está aí no versículo de número 50 e o 51, é onde Jesus Cristo mostra seu poder, mesmo diante da pouca fé desse homem. Eu digo pouca fé porque Jesus precisava ir até onde ele estava, em Cafarnaum. Lembrando que Jesus estava na Galileia, aproximadamente 70 quilômetros de lá para Cafarnaum. Aí, como se não bastasse, ele tinha que chegar antes que o filho morresse, pela fé que esse homem tinha. Mas mesmo diante dessa pouca fé, o texto diz aí, no versículo 50, vai, Jesus disse a ele, eu não vou lá não, mas eu quero que você vá. Ele disse, vai, e disse Jesus, teu filho vive. E o texto prossegue dizendo, o homem creu na palavra de Jesus, e o quê? Partiu. Por que que eu atribuo essa verdade de que Jesus mostra o seu poder, mesmo diante da nossa pouca fé? Porque Deus nunca nos cobra muita fé. Ele quer saber se a nossa pouca fé, se a nossa fragilidade, se a nossa pequenez, se as nossas infantilidades estão depositadas em Deus, estão depositadas na pessoa certa. Sempre que Jesus fala sobre tamanhos de fé, ele vai usar o exemplo da menor hortaliça, né? Ele diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Que tamanho é um grão de mostarda? É quase o tamanho de um piolho, né? Vocês sabem o que é piolho, que eu sei que vocês tiveram. Tamanhozinho de piolho. Jesus diz, olha, pois bem, se a fé de vocês tiver do tamanho do grão de mostarda, a questão aqui não é tamanho, a questão é aonde está depositada. Se a sua pequena fé é depositada em um grande Deus, aí dá certo. Se a sua fé trôpega, se a sua fé vacilante, se a sua pequena fé é depositada em Deus, vale a pena, glória a Deus. Está depositado no canto certo, está esperando na pessoa certa, pois é Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. É Ele que tem poder para mudar o dia mal e nos dar dias de paz e de bonanças e de felicidade. Então nós vemos com clareza que mesmo diante da nossa pouca fé, Jesus ainda age, Ele ainda atua, Ele ainda opera, Ele ainda faz maravilhas. Jesus disse, não, eu não vou na sua casa não. Agora faz o seguinte, vá para a sua casa, pois o teu filho vive. E diante dessa palavra, diante dessa declaração, o texto diz que o pai creu na palavra de Jesus. E qual é o resultado de uma fé genuína? É obediência. Ele creu e foi para casa. Jesus ficou e ele vai para casa. E como é que ele vai para casa? Crendo que Jesus tem poder na distância, crendo que o filho dele podia ser curado com uma palavra de Jesus, crendo que quando ele chegasse lá, algo sobrenatural aconteceria, lembrando de que aquele homem nenhum poder tinha, mas Jesus tinha e tem poder para visitar o seu filho aonde ele estiver, para restaurar o seu casamento, esteja como ele estiver. Cristo tem poder de visitar-nos aonde nós estivermos. Eu não sei onde você está acompanhando esse culto, eu não sei a cidade, eu não sei o estado, eu não sei o país, mas Deus pode visitar você nesse exato momento. Uma palavra de Jesus e tudo muda, uma palavra de Jesus e tudo vai voltar ao normal. É Ele que tem o controle de todas as coisas e nada escapa das rédeas da sua mão. Operando Deus, quem impedirá? E esse homem foi para casa, crendo. Foi para casa. A última verdade que temos nessa passagem, já que ele saiu, Jesus disse, vá que seu filho vive. Ele desceu para casa obedecendo essa voz, essa ordem. E no caminho, ele colheu os frutos dessa fé limitada, dessa fé vacilante. Jesus tinha que ir lá, tinha que chegar antes que o filho morresse, senão o poder de Jesus podia se acabar, né, na linguagem desse pai.
Aí o versículo de número 51 diz assim: já ele descia, ele está indo para casa, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Ninguém que deposita a sua vida em Jesus perde o seu tempo da viagem perdida. Ninguém que deposita a sua fé em Cristo perdeu o seu tempo. Ninguém que foi aos pés de Jesus em lágrimas se levantou ainda com lágrimas nos olhos. Ninguém que deposita os seus sonhos e objetivos na sua realização em Jesus volta frustrado. O texto diz que antes dele chegar em casa, os servos correram ao encontro dele e disse: ei, seu filho está vivo. Aí ele vai confirmar a palavra de Jesus. Como é que ele confirma? Ele faz a seguinte pergunta, versículo 52. Então indagou deles: a que hora o seu filho se sentira melhor? Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Aí o versículo 53. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Parece que eu estou vendo a cena. Ele escutou dos seus criados, dos seus servos, de que o filho dele está bom, está curado. Aí ele se informa: que horas isso aconteceu? Rapaz, na hora 7ª. Foi mesmo, vamos supor que era de 8 horas da manhã. Só um exemplo. Aí ele chega para o filho dele e diz: ó, meu filho, deixa eu dizer aqui uma coisa. Chama a esposa e diz: ó, vou explicar aqui a você. Tudo o que estava ao meu alcance, meu filho, para ajudar você, eu fiz. Ele recorreu à medicina, com certeza ele pode ter recorrido ao que estava ao alcance das suas posses, ao que estava ao alcance da medicina limitada que havia na época. Ele foi, mas não teve resposta. Mas quando ele foi atrás de um homem, um galileu, um tal aí de Jesus de Nazaré, ele foi até esse homem, e quando eu conversei com esse homem, minha família, eu pedi para que ele viesse aqui, porque a fama dele já corria, de que ele tinha poder para curar as pessoas quando ele tocasse. Mas esse homem cobrou de mim algo mais. Ele disse: eu não vou descer sua casa, mas se você for, o seu filho vive. E meu filho, minha esposa, quando eu vi aquele homem falar comigo, eu tive tanta convicção que eu não forcei a vir até a minha casa e vim para cá crendo de que, meu filho, você estava bem, de que, meu filho, você foi curado. Agora deixa eu esclarecer uma coisa para você, meu filho, e para minha esposa. Quem fez isso foi Jesus de Nazaré. Quem fez isso foi o Filho de Deus. Toda a família creu que Jesus Cristo tem poder sobre a enfermidade, de que era o Filho de Deus encarnado sobre a terra, e era uma evidência de que Deus pisara entre os homens. Então todo milagre que experimentamos, toda maravilha que vemos em nosso meio, é para reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é para reconhecer que Ele tem poder sobre a enfermidade, que Ele tem poder sobre a morte, e acima de tudo isso, Ele tem poder para perdoar pecados, Ele tem poder de tornar você filho de Deus, Ele tem poder de tornar você em um primogênito de Deus. Experimentar as primícias de Deus, experimentar a ressurreição dos mortos, experimentar o perdão de pecados, a justificação pela fé. Talvez você não experimente a cura que você tanto anseia e busca. Talvez você não consiga andar, você que perdeu a capacidade de andar. Talvez sua voz nunca volte a sair da sua garganta. Mas se você crê que Jesus é o Filho de Deus, há perdão para os seus pecados, há vida eterna para você. E a maior realização de um pecador que somos é ser chamado filhos de Deus. Esse homem creu. Não faz sentido dizer que esse homem creu no milagre, porque a passagem vai dizer que ele creu antes de sair, antes de chegar em casa, quando ele ouviu da voz de Jesus, lá na Galileia. Isso quer nos dizer que ele não creu só que Jesus tem poder sobre a doença, mas que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Você, amigo ouvinte da palavra de Deus, você entende que a fé verdadeira, ela nos leva a obedecer? Talvez você está aí esbanjando fé.
está cuspindo fé, suando fé. Mas obedecer que é bom nada, né? Talvez você diz, não, eu sou um desigrejado, mas eu tenho fé em Deus. O que adianta essa fé toda que você diz que tem, se quando as Escrituras diz congregue-se, você não se congrega? O que adianta você dizer que tem essa fé toda em Deus, as Escrituras diz perdoe, e você não perdoa? O que adianta você dizer que tem essa fé toda em Deus, e as Escrituras diz seja santo, e você não quer ser santo? Não se engane, a fé verdadeira, a fé genuína, nos leva a obedecer. Por isso que esse homem saiu de perto de Jesus com a mesma fé que tinha, mas evidenciando a fé. Como? Obedecendo. Que sua fé, meu querido, torne uma pessoa mais santa, mais temente, mais servo, mais humilde. E mesmo que as coisas que você busca não encontre, mesmo que as coisas secundárias você busque não encontre, mas se você encontrou o Filho de Deus como seu Salvador, você encontrou a rosa de Saron. Você encontrou a rosa mais preciosa, o lírio dos vales. Você encontrou aquilo que nós tanto buscamos na vida, que é a reconciliação com o nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo. Você tome a decisão de voltar para Cristo e se torne um filho de Deus. Agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. A Ele a glória, o louvor e a adoração. Eis aí a palavra do Senhor, ministrada ao coração de cada um de nós. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, continue falando ao nosso coração e nos dando a compreensão, o entendimento de que o Senhor que curou o filho daquele oficial é o mesmo hoje e permanece o mesmo eternamente. E o que é maravilhoso em tudo isso é a gente entender que esse Deus que busca se relacionar com os homens e oportuniza o homem ter esse relacionamento com Ele, Ele ama os homens, Ele quer essa proximidade com os homens, e aí os homens têm a oportunidade de decidirem se aproximam, se vão à sua presença, se decidem viver na sua presença continuamente ou não. O homem tem a liberdade de escolha, essa é a verdade. Deus está sempre pronto para recebê-lo, Deus está sempre pronto para perdoá-lo, Deus está sempre pronto para transformá-lo. Que esta compreensão, este entendimento fique no coração de cada um nesta noite. Meus irmãos, nós estamos chegando ao término de mais uma live, e aqui algumas informações acerca do trabalho esta semana, né? A gente já é ciente de que o novo decreto municipal vai até domingo, né? Vai até o próximo domingo, dia 20, e durante este decreto, na semana, o toque de recolher ele vai acontecer a partir das 20 horas até 5 da manhã do dia seguinte. E está liberado a quantidade de 30% da membresia da igreja, seguindo aí as orientações sanitárias que já vem acontecendo desde o início da pandemia. Porém, a nossa igreja ela tem um quantitativo aí de 35 pessoas por reunião, certo? 35 pessoas por reunião. Então, nós teremos culto ou live com também presencial, atendendo essa quantidade mínima ou máxima de pessoas na terça-feira, na responsabilidade das obreiras, das senhoras, culto de missões. E teremos também na quinta-feira doutrina, aqui na Casa de Oração, na Catedral da Esperança, também com atendendo essa quantidade máxima de pessoas, de 35 pessoas. E também teremos sábado dos jovens e domingo
escola dominical pela manhã e à noite a live. E aí a gente vai esperar o próximo decreto. No caso do domingo, como o toque de recolher é a partir das 13 horas, então a live acontecerá somente com a quantidade permitida para que a live aconteça, que é de 5 pessoas, certo? Mas, tendo em vista o toque de recolher às 20 horas, o culto então começa às 18h30, né? Começa às 18h30, estende-se aí até 19h40, mais ou menos, onde dá tempo para todo mundo voltar para casa com a bênção e atendendo às determinações. Então, que esta semana seja uma semana mais uma vez abençoada, nós possamos contemplar com os nossos olhos o cuidado de Deus, e contemplaremos, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, permanece eternamente, a sua palavra é inerrante, é infalível, e a sua palavra é imutável. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quero neste momento convidar a todos para a gente finalizar o culto nesta noite, esta live, orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. E eu vou convidar a irmã Keila Simeia para orar, finalizando esta live nesta noite, esperando e desejando que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um que nos acompanhou e ainda está conosco neste momento. Mas aproveita e vai compartilhando, porque o vídeo fica na rede, né? O vídeo fica na internet e outras pessoas precisarão ouvir o que foi ministrado nesta noite e haverá de ser abençoada com a palavra que foi ministrada neste lugar. Nós vamos orar. Após esta oração, a live estará encerrada para a glória do nome do Senhor Jesus. Queremos aqui tecer a nossa gratidão e também os nossos parabéns aos pastores verdadeiros, né? Porque tem muito pastor falso por aí, mas aqueles que são verdadeiros, né? Que dão a vida pelas ovelhas, aqueles que enfrentam o lobo para defender as ovelhas. Hoje é comemorado o dia do pastor, então parabéns a todos os pastores chamados, né? Os que foram chamados para ser pastor verdadeiramente. Que Deus abençoe a sua vida. É um exercício do dom ministerial, como nós vimos na Escola Bíblica Dominical essa manhã, e que realmente tem um ônus muito pesado, mas nós sabemos que podemos compartilhar o peso com aquele que chamou-nos, com aquele que nos capacita, com aquele que nos envia, que é o nosso Deus. Então, parabéns a todos os pastores do mundo inteiro. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu trago a minha saudação a todos no nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, né, por esse momento, por essa oportunidade. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque mais uma vez a tua graça e a tua misericórdia têm alcançado as nossas vidas. E por isso, Senhor, nós temos o privilégio de estarmos na tua presença, de entregarmos a ti o nosso louvor, a nossa adoração. E, Senhor, nós estamos com o nosso coração grato a ti por todos os cuidados que o Senhor tem dispensado ao seu povo. Ó Deus querido, nós te louvamos também pelo cuidado que o Senhor tem com a nação brasileira, com todas as criaturas que o Senhor fez, e que essas criaturas possam entender e entregar a sua vida a ti, Pai. Que elas reconheçam que o Senhor é o único Deus, Salvador da humanidade, que não existe outro caminho a não ser aceitar o seu Filho como Senhor e Salvador. Ó Deus querido, abençoa todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Visita cada lar nesta noite. Guarda cada um, meu Pai, com a tua mão poderosa. Ó Senhor bendito, abençoa também esta semana que se inicia. Que os nossos planos estejam alinhados com a tua vontade e com o teu querer para as nossas vidas. Que tudo que nós façamos, meu Pai, como diz a Escritura, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória do teu santo nome,
que as pessoas possam ver a tua glória em nós através das nossas obras. Guarda cada um, Senhor, abençoa todo o trabalho também que vai ser realizado, que os pregadores, os que irão cantar, ó Deus querido, que possam estar preparados, meu Deus, para trazer uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, de restauração, porque esse é o evangelho que nós recebemos de Ti, e é esse evangelho que nós temos a responsabilidade de repassar. Ó Deus querido, toma-nos em Tuas mãos. É o que nós Te pedimos nesta noite. E nós já agradecemos, confiando no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. E é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.